Fala galerinha, tô de volta aqui trazendo mais um vídeo. Hoje vou estar fazendo aqui um vídeo com dicas, tá? Para estar tentando tirar aí algumas dúvidas, principalmente das pessoas que estão começando agora. E uma das dúvidas são qual a textura, né, da tinta para estar fazendo uma boa pintura. Vou estar mostrando também como vocês podem estar fazendo as cores sobre cores e o degradê, tá? Aí vou fazer outro vídeo depois mostrando aí a parte do contorno, como você pode estar fazendo um contorno, um bom contorno, tá bom? Então vou fazer um desenho aqui rapidinho, um desenho bem simples e já volto para explicar para vocês aí a questão das cores, tá bom? Bem galerinha, já fiz aqui o personagem que eu vou pintar e tirar as dúvidas de vocês. É o Gengar do anime Pokémon. É um desenho bem simples, mas que ele tem três cores, então dá para me mostrar o que eu quero repassar para vocês aí. A questão, logo começar com a questão das cores, né, a textura da tinta. Eu vou mostrar logo primeiramente a textura que é a tinta natural, tá? Sem água, sem tá diluindo água. Ela tem essa textura, tá? Dá para pintar com ela assim? Dá. Só que é um pouquinho mais demorado e você tem um pouquinho mais de dificuldade na hora de fazer, principalmente a misturas, tá? Tanto no degradê quanto de fazer cores sobre cores, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui a diferença, ó, da textura dela. Vou passar aqui para vocês verem, ó. Ela consegue, você consegue fazer, ó. Só que não por muito, por um espaço pequeno você consegue passar. Ela rapidinho, você não consegue usar ela por um espaço maior, tá? Rapidinho ela seca, né? Agora eu vou mostrar para vocês, se vocês for usar a tinta diluída em água, né? Com um pouquinho de água. Deixa eu pegar aqui geralmente o pincel que eu uso. Esse daqui é o número 16. Ó, você consegue fazer, ó, com um pouquinho mais de facilidade, ó, e por um espaço maior, tá? Então essa é a diferença. E aqui a textura dela. Realmente você vai fazer isso aqui, ela vai ficar pingando assim, ó. Não é muito fraco, tá? Mas também não pode ser forte demais também, tá? Ela tem essa textura aqui, ó. Ela cai, né? Você pode ver que é diferente da textura natural dela, quando ela vem de fábrica. Todas as outras estão assim, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês as outras, que eu também fiz aqui, ó. Que é o tom de pele, é o tom de roxo mais claro. Ó. Esse é o mais fraco, esse aqui é o mais fraco. Tem aqui o médio, que eu mostrei pra vocês agora aí. E o tom mais escuro, que é esse aqui, tá? Que eu fiz com roxo e um pouquinho de preto, tá? Todos eles fazem essa textura aqui, ó, tá? Então isso aqui faz muita diferença na hora de você fazer sua pintura, tá? A Mariane, né, lá do Instagram, ela tava com algumas dúvidas, principalmente sobre pincéis. Eu costumo utilizar esses pincéis aqui, ó. Geralmente eu utilizo esse pincel aqui, número 10 ou 12, que eu não lembro mais, para marcar onde eu quero fazer. Eu vou já mostrar para vocês aí. E uso esses maiores para preencher, tá? Esse aqui é o número 14, se eu não me engano. Eu vou mostrar para vocês como é o processo de passar. Geralmente, quando eu vou fazer o processo de tinta de cores sobre cores, eu costumo utilizar primeiramente o tom mais fraco e eu costumo passar por baixo do desenho todo, tá? Onde tem um desenho aqui, eu passo nele todo. Como as partes que eu vou fazer agora são pequenas, eu posso estar demarcando ela aqui. Eu vou marcar, você pode estar marcando com lápis, tá? Ou você pode fazer diretamente com o pincel. Geralmente eu uso o lápis Faber-Castell para estar marcando aqui. Por exemplo, eu vou utilizar bem aqui, ó. Aqui eu vou usar um... Você não precisa fazer bem certinho porque você vai utilizar uma cor mais forte. Então você faz só uma base mesmo onde você vai utilizar a cor mais fraca. Ó, vou marcar aqui bem suavezinho. O bom do Faber-Castell, desse lápis aqui, é que como ele tem a pigmentação boa, você basta triscar assim o lápis, ó, você vai marcar. Você precisa marcar muito forte, que é só para você ter a noção de onde você vai colocar a tinta mesmo. Ó, só marcar mesmo aqui
rapidinho, o vídeo não ficar muito demorado, né? Vou acelerar rapidinho o vídeo aí, só para não ficar muito longo o vídeo, tá? Pronto, galerinha, já fiz aí. Eu marquei onde eu quero usar o tom mais fraco, tá? E como eu falei pra vocês, eu costumo utilizar um pincel assim, né? Pra estar marcando onde eu vou fazer e um outro maior para preencher. Então, deixa eu dar outra dica pra vocês aqui. Se você quiser, pode estar utilizando esses pincéis de maquiagem, tá? Igual esse pincel da minha esposa, eu já tinha ideia antes de fazer pintura com eles, porque eles são bem macios, tá? Então vocês podem estar utilizando eles para fazer pinturas pequenas, né? Até porque eles são médiozinhos. E eles não deixam marca, tá? Eles são bons demais para você fazer pintura sem deixar marca. Eu vou começar aqui com um tom mais fraco. Eu vou utilizar um pincel desses, tá? Um pequenininho. Não sei nem a numeração disso aqui, que eu não, eu não tinha o hábito de usar eles aqui na pintura. Mas vou passar aqui, ó. Isso aqui é para marcar, que nem eu falei para vocês, tá? Eu vou marcar aqui a parte que eu vou estar utilizando. Eu vou só marcar e depois eu venho com um pincel maior para preencher, tá? Eles são bem macios, tá? Bem macio. E outra coisa que vocês também têm que dominar é porque geralmente a gente costuma usar pincel assim, ó. Apoiando a mão aqui em cima do desenho. Só que não é muito bom não. Você tem que aprender a utilizar o pincel assim, ó. Sem colocar a mão, sem apoiar a mão no desenho. Eu vou explicar para vocês depois o porquê disso aqui, tá? Principalmente no contorno. Quando for fazer o contorno. Pronto, já fiz aqui. E venho com o pincel maior, que nem eu falei, para preencher. E tá um pouquinho melado por causa da outra tinta que eu botei aqui. Só tirar aqui um pouquinho. Pronto. Já tirei a outra cor. Pronto, passei aqui a primeira. Por isso que eu falei pra vocês que teve pessoas que estavam reclamando aí do tempo, né? Não tem como fazer um vídeo tão rápido com dicas, não. Vou estar utilizando esse aqui para marcar aqui, para ser mais rápido, tá? É o pincel que eu falei que estava usando agora. Ó, só para marcar aqui. Esse pincel aqui é o pincel Castelo, tá? Eles são bons demais. É o pincel chato, que nem diz a Mariana aí. Ó, faço marcar aqui rapidinho. É bom porque eles são um pouquinho durinhos e a tinta facilita que ela tá uma textura boa para estar espalhando. Pronto, é só. Acho que eu vou adiantar para mostrar para vocês. Eu vou só cobrir a parte que eu marquei aqui. Não é uma parte grande não, mas é bom eu estar adiantando para o vídeo não ficar muito longo para vocês, tá? Pronto, galera, aqui eu já marquei. Eu até passei errado aqui. Eu estava pensando que era essa parte aqui, essa de cima aqui. Já marquei, agora eu venho com um pincel maior, né, que é o número 16 aqui, para preencher. Vem só preenchendo. E não tem problema não você fazer isso aqui que eu fiz logo não, porque a tinta base d'água ela não deixa marca, tá? Quando ela seca, ela fica igualzinha, não deixa marca não. E outra coisa, você tem que, para fazer uma pintura, uma boa pintura, você tem que repetir esse processo aqui 2 vezes, tá? Passar 2 vezes cada cor de tinta. Não importa se a tinta tá fraca, tá mais grossa, o certo é passar 2 vezes, tá? Na primeira parece que não vai dar certo, mas na segunda vez que você passar, você vai ver a diferença. Pronto, já mostrei pra vocês como é que você faz, você marca, né? E depois você vai preenchendo. Vou acelerar de novo o vídeo aí, e vou adiantar o vídeo, né?
e vou terminar aqui e vou explicar o restante para vocês, tá? Pronto, galera, já passei a primeira mão aqui, né, da tinta mais clara. Agora eu venho com o mesmo pincel porque eu só tenho esse daqui, né? Mas você pode vir com outro pincel desse mesmo tamanho, se você tivesse aí. Eu tenho poucos pincéis agora. E você pega a outra cor média, tá? Você pega ela e faz o mesmo processo do outro aqui. Isso aqui, lembrando que é cores sobre cores, tá? Então não é o degradê não. Se eu tivesse feito, que nem eu falei, de passar essa tinta aqui no desenho todo, depois eu teria que marcar com lápis aqui, essa parte mais clara, e preencher essa outra mais escura, que é o caso que eu vou fazer agora. Como eu falei pra vocês, como era pouco, eu só marquei aqui e fiz logo aqui a parte mais clara, tá? Agora eu vou fazer a segunda parte, que é marcar aqui com a cor média. São 3 cores, né? Depois eu venho com a outra. A outra eu vou jogar por cima, tá? Eu tô mais escuro. Eu vou marcar aqui, ó. Esse pincel, ele é bom demais. Todos eles são adaptados, tá? Depois eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês, mostrando como é que vocês podem estar fazendo, tá? Então, olha aí, ó. Bem fácil. É só você vir aqui na extremidade, da onde você marcou aqui. E vir fazendo assim, ó. Não tem problema se você passar um pouquinho pra lá ou pra baixo, não. Geralmente você corrige isso aqui na segunda vez que você passar, na segunda mão de tinta, tá? Ó. Não tem muito segredo não. A questão que eu falei pra Mariane, né? Ela tava fazendo a pintura dela lá com o pincel inteiro, né? Que é um pouquinho complicado do cara fazer, principalmente detalhe, né? Você consegue fazer, né, uma pintura, mas ela não sai com uma perfeição que nem um desenho, um lápis já, que nem um pincel desse adaptado que você pode estar fazendo aí na sua casa mesmo. Ó. Eu vou acelerar para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer, como foi que eu fiz aqui o processo, tá? Pronto, galerinha. Aqui eu já até marquei, que nem eu falei para vocês, toda a parte que eu vou pintar com a cor média, tá? Vou estar utilizando o mesmo pincel aqui, que eu pintei a parte clara. Aí você só vem preenchendo agora. Basta preencher a outra cor. Isso aqui é a segunda média, né? Então não tem muito segredo. Você marcou aqui com o pincelzinho, com o pincel menor, né? Sempre utilize isso aqui para marcar. Marcar a área que você vai querer pintar depois. E vou preencher com esse maiorzinho aqui. Vou adiantar de novo o vídeo aí. Espero que vocês estejam entendendo aí. Vou adiantar de novo aqui o vídeo. Para poder explicar para vocês. Bora lá. Pronto, galerinha. Aqui, ó. Já fiz o segundo tom. Aí o que a gente faz agora? Tá? Já passei o tom claro, né? O roxo claro e o roxo médio, tá? Então a gente faz o que aqui? A gente tem que espera secar um pouquinho agora e depois repete o mesmo processo. Passa mais uma mão aqui de roxo claro e mais uma mão de roxo médio. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas a primeira mão de tinta ela não fica bacaninha não. Ela fica meio aparecendo o fundo ainda, fica meio, chama aqui patacado, tá? Que fica aparecendo as marquinhas, não preenche bacaninha. E essas marquinhas aqui você vai tirar na segunda mão. Por isso que eu tô te falando, que eu falo pra vocês que para fazer uma boa pintura é obrigado você passar pelo menos duas mãos de tinta, tá? É mais demorado, mas você tem um resultado melhor, tá bom? Eu vou esperar secar um pouquinho, já que eu volto explicando mais um pouquinho para vocês. Tô de volta aí, galerinha. A primeira e a segunda já secaram, como vocês podem ver. Eu falei para vocês que esses pontinhos brancos aqui, na primeira mão, eles ficam aparecendo. Aí tem que passar uma segunda mão, tá? Só que antes de passar a segunda mão aqui nas duas cores, eu vou passar logo o terceiro aqui, que eu vou estar utilizando a terceira cor, que é a cor mais escura. Vou estar utilizando o mesmo pincel para marcar
E esse outro, o mesmo pincel aqui para estar preenchendo, tá? Bora lá, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu não vou usar o lápis agora não, tá? Você pode pegar o lápis e marcar aqui onde você quer, mas eu não vou marcar não, vou passar direto aqui. É só vir, ó, marcar certinho. A tinta está secando porque aqui está quente, assim. E a base d'água ela seca muito rápido. Bom, eu venho passando, fazendo a marcação com o pincel mais pequeno e com o maior você vem preenchendo. Sempre assim, tá? Se tivesse mais outra cor, mesmo jeito, marcava e preenchia com outro. Lembrando que isso aqui é cores sobre cores, tá? Não é a parte do degradê não. Ó, só marcar. A primeira demão de tinta que você passa, ela parece que não vai dar nada. Até meu desenho que eu não vou fazer, eu acho, pois será que isso vai prestar? Mas no final, graças a Deus, todos os meus desenhos saem bonitinho. Desculpa zoado aí, porque aqui tá... Toda vez que eu vou gravar alguma coisa, o pessoal inventa de fazer zoado. Aqui do mesmo jeito. Pega aqui. Só marcar aqui. Pronto. A primeira ela não fica perfeitinha não, que eu tô falando pra vocês, tá? Todas as imperfeiçõezinhas a gente tira na segunda passada de tinta. Se vocês perceberam aí, essa tinta aqui ela não tá bem do jeito que eu queria não. Ela tá um pouquinho grossa, mas dá pra usá-la. Porque são partes pequenas, né? Então não atrapalha muito não. A partezinha do pé dele aqui, eu deixei essa brechinha aqui só pra mim saber mesmo onde era que ficava o pé dele aqui, ó. Mas como ele aqui é mais escuro do que a parte do corpo dele, você pode pintar aqui agora essa partezinha branca que ficou. Você pode preencher. Pronto. Preenche aqui e vem com o outro. Pronto, agora eu vou dar continuidade aqui, preenchendo o restante aqui. Aí já eu volto com vocês aí, tá? Pra me continuar explicando pra vocês aqui, tá? Bora lá, vou adiantar o vídeo aí. Pronto, galerinha, aqui eu já passei os 3 tons de roxo, né? O mais claro, médio e o escuro. E esse processo aqui foi o de cores sobre cores, tá? Como eu falei pra vocês no começo, se tivesse uma parte maior de roxo claro, eu teria passado pelo personagem todo, esse roxo claro. E depois eu vinha marcar, onde ia pegar esse roxo médio, ia marcar todinho ele aqui e ia passar por cima do mais claro. E depois ia marcar aqui também, que nem eu fiz aqui, e passar o mais escuro sobre o tom médio. Tá? Esse é o processo de cores sobre cores. Lembrando que tem que repetir esse processo 2 vezes, tá? Para a pintura ficar bem bonitinha. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o degradê. Tá? O degradê é um pouquinho mais complicado. Você vai precisar de um pincel para cada cor. Esse para essa cor mais clara. Eu vou utilizar esses dois aqui. Esses dois para as cores mais claras, porque elas têm um detalhe menor. Então eu vou precisar desse pincel menor e esse um pouquinho maior para preencher. E esse outro para cor roxa, tá?
pra comédia, pra cor roxa, todos dois são roxos, pra comédia, tá? Que é pra facilitar aqui. E esse terceiro, eu vou utilizar ele com água, tá? Eu vou passar ele na água, tirar o excesso aqui num pano e vou passar no meio das duas cores que é para juntar as cores, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês nessa parte aqui, tá bom? Eu vou começar primeiramente colocando a cor mais clara. Aqui não tem muito segredo não para passar não, passa a tinta aqui, o mais claro. Porque a tinta base, a primeira mão que você passa, ela não seca tão rápido não, mas a segunda ela é um pouquinho mais complicada, ela seca mais rápido. Ó, faço o primeiro aqui. Eu vou passar só nessa curva aqui, na parte que junta as duas cores aqui. Para poder mostrar para vocês essa parte do degradê. Pode ver que já está secando já. Seca ligeiro demais. Aqui. Desculpa zoado aí, tá? Pronto, passei a primeira. Que é o claro. Depois eu venho com a cor roxa. Roxa médio, né? Tô errando aqui. Você vem com o tom médio. Passa aqui. Aí você pode passar, ou você passa aqui um pouquinho para cá, ó, ou pro outro lado. Esse aqui é o tom mais médio, né? Um pouquinho mais forte. Passa ele só um pouquinho. Aí você vem com o pincel nela aqui na água, passa na água e passa ele aqui no meio das duas cores. Aí você fica esfregando ele suavemente. Ó, pode ver que não vai ficar marquinha. Aí esse processo aqui não é feito só uma vez também não. Você vai fazer a primeira vez aqui. Se você ver que não ficou bacana, você repete de novo. Bota uma cor para um lado, outra para o outro e repete o processo. E depois você vem com um pincel maior preenchendo aqui a bola, tá? Que nem aqui, por exemplo. Deixa eu fazer esse pedacinho aqui. Eu vou passar aqui, logo que esse tom mais escuro aqui. Vou passar aqui na borda, que é da divisão da cor mais clara para a cor mais escura, né? Ó, fiz isso aqui. E eu venho com outro pincel para estar passando a cor clara. Passando a cor clara. Aí você vem com o pincel só com água, né? Tira o excesso e passa no meio das duas cores. Ó. Pode ver que não vai ficando a marca, ó. Vai ficando um degradê. Aí esse processo de degradê aqui, você pode fazer ele desse jeito, tá? Ou você pode fazer dessa outra maneira. Você passa a tinta mais escura, ou pode ser ao contrário, a cor mais clara também. Você passa ele por cima e ultrapassa ele um pouquinho aqui a borda das duas cores, tá? Passa um pouquinho para a cor clara, ó. Só um pouquinho. Aí você vem em seguida com a cor mais clara e passa um pouquinho por cima da cor que ele ultrapassou aqui, ó. E repete o processo do pincel limpo, só com água, tá? Tira o excesso. É por isso que eu quase não dou dica disso aqui, porque ele é complicado. Fazer esse processozinho aqui é complicado. Aí você vai esperar secar e vai ver que a cor não vai ficar igual estava aqui. Que nem aqui, ó, uma divisão
da escura para clara. Ela vai ficar mesclada aqui, né? Vai ficar um degradê, tá? Eu vou repetir aqui para vocês aqui, nessa parte aqui, ó. E até secou. Vou passar de novo aqui. Porque necessariamente aqui essa parte aqui, ela não é um degradê, né? Não precisava de um degradê aqui. Eu estou fazendo para vocês verem como é que vocês poderiam estar fazendo se caso vocês quisessem fazer. Quando você utiliza um pincel numa parte maior, a parte demora a secar. Você utiliza uma quantidade maior de tinta, então fica mais fácil para você fazer o degradê. Ó, aqui eu estou passando um pouquinho com a tinta escura para cima da cor mais clara. Ó. Aí eu venho com o pincel só com água, tiro o excesso e passo ele aqui em cima. Eu fico passando ele de leve, né? Ó. Tá para vocês verem aí, mas aqui dá para ver que já está ficando degradê. E esse processo também de degradê, ele não é repetido só uma vez não. Eu fiz a primeira aqui, eu vou esperar secar e repito também, tá? Ou se você gostar do resultado logo de primeira, já fica. Aí tá, lembrando que eu falei. Você separou aqui as duas cores, aí você vem e preenche a outra parte aqui, ó. Preenche normal a outra parte aqui, tá? Ó. Esse pincel não é tão macio, mas aí como eu já passei a primeira mão por baixo, ele funciona normal, como se fosse um pincel macio, devido à primeira camada que eu já passei por baixo. Ó. Aí você pode vir aqui também como aqui é próximo as cores, uma da outra, você pode passar o pincel que está úmido, né, que está com água. Para não dar diferençazinha aqui, nem pouco de diferença aí. Aí aqui, eu vou dar continuidade aqui, para vocês verem aqui, ó, na outra parte aqui, tá? Que tem que fazer degradê dos dois lados. Então eu vou passar aqui a cor mais escura. Vou passar ela um pouquinho aqui por cima da cor mais clara. Ó. Aí venho com a cor mais clara. E venho novamente com o pincel úmido, tá? Tiro o excesso. E tira a diferença. Pode ver que não fica marcado igual estava o outro ali, tá? Se você vê que a cor clara passou muito para cá ou a outra passou para cá, você pega essa cor aqui que a outra ultrapassou e você passa aqui a mais clara, que você vai igualar. Se a mais clara passou para cá, você pega um pouco da tinta aqui no pincel que você estava utilizando como úmido só para misturar as cores. Você vem aqui, ó, por exemplo, aqui ó, dá para ver que o tom claro passou um pouco para o tom médio. Então vem aqui, melo o pincel aqui na água, tira o excesso e passa aqui por cima. E automaticamente ele cobre a cor clara que passou para cá, tá? Ele vai deixando o degradê, ó. Lembrando que tem que fazer o degradê também nessa outra parte aqui depois. É o mesmo sistema, usa dois pincéis, né? No caso, se fosse passar aqui, era um pro roxo claro, médio e outro pro roxo escuro. E depois vinha com outro pincel para estar juntando os dois. Pode ver que não ficou a marca, ó. É porque ainda não secou, e ela demora para secar porque você utilizou água, né? Então vai ficar um pouquinho mais difícil de secar. Deixa eu ver outro canto que eu posso... Aqui nem precisa. Vou mostrar para vocês aqui nessa parte aqui, ó. Novamente eu venho com o roxo. O tom de roxo médio. Eu só falo roxo. Não falo médio. Ó. Passo aqui do lado. E venho com o outro tom, claro. Pronto. Aí eu venho com o pincel com água, tá? Tiro o excesso
e passo no meio dos dois. Aqui, dá pra ver que o roxo ele passou um pouquinho mais para ali. Então quando passa, eu pego a tinta ao contrário. A mais clara que foi, que a outra cor passou, então eu venho na água, um pouquinho de tinta da mais clara, que foi a outra que passou aqui, e venho passando aqui, ó. Eu venho pegando da borda lá pra cá, pra perto da onde foi juntar as cores, que é pra poder juntar e tirar o roxo que ficou pra fora aqui. É um pouquinho demorado e complicado também. Eu penso que é fácil, mas é um pouquinho complicado. Tá? Quando secar, não vai ficar marca. Aí você tem que vem depois com outro, com o pincel, com a comédia, ó, e pode preencher aqui de novo. Vou preencher aqui, vocês vão ver que não vai ficar marquinha nenhuma mais aqui. Eu não posso aproximar muito aqui da beira aqui, de onde foi feito o degradê, porque senão não vai ficar o degradê, né? Eu vou tirar essa parte do degradêzinho aí dos dois. Tem que ser só de longe aqui. Pronto, espero que vocês tenham entendido. Eu acho que tá dando para ver, ó. Não ficou marcado, ficou um degradê. Uma mistura de cores. Agora eu vou terminar o resto, vou acelerar aqui para vocês verem aí. Já mostro o resultado só no final, tá bom? Porque senão vai demorar muito. O vídeo vai ficar longo, acho que já tá longo demais. Eu vou só acelerar o vídeo aqui e depois eu mostro para vocês o resultado, tá bom? Olha, galera, acho que dá para vocês verem, né, que ficou o degradê que eu falei para vocês. Não tá tão bem feito. Isso aqui é só para explicar para vocês como é que faz o processo. Lembrando que ele tem que fazer 2 vezes, tá? Para poder ficar bem bacaninha. Pronto, galera, acho que já dá para vocês verem aí. Terminei de fazer aqui, que nem eu falei. Adiantei para vocês verem. Foi o mesmo processo que eu fiz aqui, né? Um pincel para cor mais clara, outro para média. E um limpo com água para ficar juntando as duas cores aqui. Para unir as duas cores. Pode ver que ficou um degradê. Como eu falei para vocês, não ficou tão bem feito, porque tem que repetir o processo 2 vezes, tá? Mas já deu para vocês verem aí como é que faz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like aí para estar me ajudando, tá bom? Para que eu possa estar trazendo mais vídeos como esse aqui. E se tiver bastante likes aí e comentários, eu posso estar fazendo outros, tá? Com dicas. E vou fazer um outro agora aqui, mas eu vou postar só outro dia, tá bom? Que eu vou fazer sobre a parte do contorno, tá? Vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo um contorno, um bom contorno aí, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Valeu!